Tudo bom, pessoal? Meu nome é Alexandre Ferreira e eu faço sempre uma análise aqui dos setores da economia, do Ibovespa, Petrobras, Vale, das ações que podem gerar compra na semana. E a análise desse vídeo aqui é somente do Ibovespa, Petrobras, OGX, Vale e YouTube. Uma análise rápida semanal. Inicialmente eu vou falar aqui do Ibovespa. Veja bem, a gente já tem aqui 4 semanas seguidas de queda. Para adiantar aqui, a gente tem o Ibovespa semanal. Cada candle desse aqui equivale a uma semana. E o Ibovespa é o índice Bovespa, é um índice que reflete a média das ações mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, né? Então, o que é que acontece aqui? Desde esse último topo aqui, que foi aproximadamente aqui no final do mês de maio, até agora, a gente tem uma queda no Ibov aqui de 16,95%, 17% aproximadamente. E graficamente, o que é que eu vejo aqui? A gente perdeu aqui essa última região aqui, que era uma região de suporte. Depois dessa perda daqui, né, a gente já começa a ingressar numa tendência de baixa, mas aí muita gente começou a comprar. Essa compra aqui gerou um repique. Esse repique só serviu para, né, alguém comprar, achar que estava barato e tentar aqui nesse repique comprar mais, porque achava que que a bolsa ia subir. Mas isso aí não se confirmou. A bolsa começou a cair. A primeira semana de queda, a segunda, a terceira e quarta. Então a gente tem um mês de queda. A gente agora perde esse último fundo, que era um fundo que tinha um suporte importante. Era o fundo ali da metade do mês de. Era um fundo, na verdade, aqui de junho de 2012, né? Da metade do ano de 2012, a gente perde. A gente encontrou aqui um suporte novamente, né? Nessa região em 52.400 pontos, 52 mil pontos aproximadamente. A gente volta a subir e perde essa região. Quando a gente perde essa região, a gente abre espaço para novas quedas e confirma a tendência de baixa vigente no mercado. Então, o Ibovespa aqui, nessa última semana, caiu 4,61%. E para quem está apostando aqui no repique, eu traço um repique aqui. Se esse repique ocorrer no gráfico semanal, a gente pega o último topo aqui, a última região de sobrecompra aqui do estocástico. Foi essa, e daqui eu começo a plotar um repique, caso aconteça a partir desse último fundo aqui. Então, traçando essas retrações de Fibonacci, né, o que é que eu vejo aqui? Que a gente tem a região de 52.600 pontos como uma região de resistência para os preços, como é a retração de 38,2 de Fibo, ou seja, toda essa queda aqui a gente retrai 38,2, que é uma das retrações de Fibonacci, e para quem me conhece sabe que eu trabalho muito com Fibonacci. Então a gente tem essa retração aqui como uma região de resistência. Se a gente tiver um repique aí para as próximas semanas, a gente pode encontrar aqui, tem uma alta aí aproximadamente de deixa eu ver aqui, uns 9, né? 9% aproximadamente. Uns 10% aproximadamente, né? Dos 47 mil onde a gente está agora, para os 52.600, 53 mil pontos. Mesmo a gente subindo aí, a gente ainda está numa tendência de baixa, e essa tendência só vai se anular se a gente conseguir romper essa região aqui de 56.800 pontos aproximadamente, uma subida forte. Aí depois disso que eu considero que a gente abre espaço para a alta mais forte, tendo 63.480 pontos como alvo. E se a gente conseguir sair daqui, a gente abre espaço para quedas, para altas muito mais consistentes. Em todo caso, o Ibovespa está na tendência de baixa. Qualquer compra aqui realizada nessa semana é uma compra apenas de repique, inicialmente. E para quem está comprado e não tem muita segurança no mercado, eu sugiro que, né, dê uma estudadinha na economia, nos gráficos, para entender mais, porque tendência de baixa, né, vai ganhar quem está operando vendido ou quem já tem uma certa experiência no mercado e vai ganhar com esses repiques, né? Ou então quem vai comprar ação, está caindo, você vai comprando para colocar lá no seu portfólio de longo prazo, de dividendos e tudo mais. Mas aqui não é uma praia boa não, onde a gente está aqui aproximadamente, né? Iniciando o mês de julho aí, é uma boa praia para quem está iniciando agora na bolsa. Como alvo dessa queda, deixa eu tirar essas retrações aqui. Deixa eu ver, eu vou colocar aqui um alvo que eu já tinha colocado, né? Mas agora eu vou colocar novamente no gráfico semanal. A gente vem até aqui, onde se formou o pivô.
e expande, né, para baixo. Então, o primeiro alvo, 51.300 pontos, como comentado em outros vídeos, já foi atingido. O segundo alvo também já foi atingido, né? Quem está me acompanhando aqui sabe que eu já tinha falado que esse alvo aqui dos 46.300 pontos era um alvo que a gente poderia atingir. Aqui a gente tem uma região de suporte importante. Se a gente começar a repicar, a gente vai encontrar ali, como eu já tenho falado, a região lá de resistência. E se a gente continuar caindo, a gente deve encontrar os 43.000 pontos, 43.200, com a expansão de 200% de FIBA, ou seja, toda essa movimentação dobrada, né, para baixo, a partir desse último topinho aqui intermediário. Então aqui eu tenho 100% de FIBA e aqui eu tenho 200% de FIBA, que é um alvo inicial para o Ibovespa, 43.000 pontos. Você também pode ver aqui no gráfico mensal que eu posso aqui também cair muito mais. Deixa eu colocar aqui outra expansão, né? Essa expansão aqui eu vou começar ela aqui até esse fundo e até essa região aqui como início da expansão. Então eu tenho essa região aqui como o primeiro alvo que já foi atingido e essa região aqui como o último alvo, o outro alvo, que é os 35.000 pontos. Claro que está muito longe ainda disso acontecer, né? É só uma sugestão que isso possa acontecer, né? Diferente dessa região que eu tinha falado aqui, dos 46.000 pontos e dos 43.000 pontos, que é uma região muito tranquila de se atingir aí nas próximas semanas. O Ibovespa segue tendência de baixa e, como eu comentei anteriormente, não é um bom lugar para o comprado estar especulando, né? A gente pode tentar comprar aqui, por exemplo, aqui, ó, quem achou que já caiu muito aqui, comprou aqui, né? Comprou, subiu muito e se a pessoa não estopou, voltou a cair. Aí aqui o cara achou que caiu muito e comprou, e ela vai e cai mais. E comprou porque caiu muito, aí vai e cai mais. Aí a gente vai ficar assim, comprando e cai mais, comprando e cai mais, né? Eu acho que isso aí não é uma boa alternativa, não é uma boa estratégia, não. Mas é isso, vou falar agora sobre a Petrobras. A Petrobras aqui perdeu esse último fundo aqui, entrou na tendência de baixa agora, segundo meus métodos, né? Meus métodos, quando cruzam aqui as médias móveis, ou entra na tendência de baixa inicial, no mínimo a tendência de baixa, no mínimo uma tendência de baixa não, né? No mínimo uma consolidação aqui, no máximo a tendência de baixa. Então, em todo caso, a Petrobras caiu 8,86% essa semana, uma queda muito importante, uma queda muito grande, né? E se a gente voltar a cair, se a gente perder esse último fundo aqui, abre espaço para novas quedas. Então, eu não estou comprado em Petrobras, né? A compra tinha sido realizada aqui, e aí vem a importância do stop, né? Eu comprei a Petrobras aqui e saí da Petrobras aqui nessa região com um prejuízo de 3,33%. Agora imagina se eu tivesse comprado aqui e não tivesse estopado. Estava até agora com prejuízo aproximadamente de 18%, o que já causaria um estrago bem importante aí no meu patrimônio, né? Então a importância do suporte, a importância do stop na vida da gente. Saí aqui da Petrobras e estou tranquilo esperando novas compras. Tendência de baixa no gráfico semanal. A Vale do Rio Doce segue aí dando continuidade à sua tendência de baixa. Nesse repique aqui ela não conseguiu chegar aqui os 29,54, que era um repique do gráfico diário. Segue aí também caindo. Se perder aqui a mínima dessa semana pode abrir até novas operações de venda. E se perder aqui os 27,05, esse aqui é o suporte principal, aí quem está ainda comprado, né, deve sair da ação. Estou falando assim, a maioria das pessoas devem sair da operação. Eu não estou comprado na Vale, fico só observando, só volto para a Vale do Rio Doce quando ela abrir a operação de compra, que é um zigue-zague ascendente, né, como eu tinha dito anteriormente. E Tube também aqui perdendo o último fundo, entrando numa tendência de alta, caindo 2,79% essa semana. Estou fora aqui também do Itaú Unibanco, né? A gente vê que esse topo aqui não conseguiu romper esse último topo e esse fundo aqui está perdendo esse último fundo, ou seja, iniciando aqui uma tendência de baixa, fora de YouTube. O XP3 é uma ação que para mim, né, né, já virou uma opção há muito tempo, né? Então o gráfico semanal já fica muito difícil de analisar ela pelo gráfico semanal, eu vou analisar aqui pelo gráfico diário, né?
Pelo gráfico diário a gente vê que se a gente tem essa região dos 75 centavos como a região de suporte mais importante, na última sexta-feira, né, dia 21 de junho, a gente não conseguiu uma alta importante, a gente teve uma queda de 5,75%, o que mostra que a ação está muito fraca. Então aqui é o suporte mais forte e aqui no 1,36 é a resistência mais forte da OGX. Então, se a OGX voltar a subir, deve encontrar uma região de resistência aqui nos preços. E aí pode gerar novas operações de venda. Em todo caso, é uma ação que está muito fraca, só tem notícia negativa chegando da ação. Para uma compra, eu só compraria a OGX depois de um zigue-zague ascendente, ou seja, se ela subisse, né, subir forte até aqui nessa região, e daqui a gente, quando ela caísse, aí aqui eu poderia, né, comprar a OGX. Mas enquanto isso não acontecer, estou fora da ação também. Estou fora e estou feliz, diga-se de passagem, né, porque estou fora. E por hoje eu acho que é só, né? Até o próximo vídeo, próximas análises. Depois eu devo fazer outro vídeo aí com as melhores ações para comprar na semana. E falar o que foi que eu comprei, o que foi que eu vendi. Vou adiantar aqui que eu comprei a TIM e a Cielo. Fiz topado nas duas com a média de 4% de prejuízo. E fiz duas operações de Fibra e Suzano com 5% de lucro em cada, né? Deu uma média aí de lucro de 1%. Para essa semana que foi bastante turbulenta, eu estou tranquilo, né? Foi as operações que eu tinha planejado, segui meus stops e segui meu alvo e finalizei as operações. Isso aí, pessoal. Foi um prazer. Até o próximo vídeo. Valeu!